Daniel capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Beltsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão, parecia que eu estava na cidadela de Susã, em hebraico, situada na província de Elã. Na visão, eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então, levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé, junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe, e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e, a cada dia, ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente, um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte, contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado. E no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres. E este cresceu muito para as regiões ao sul, para
o oriente e também na direção de Tesibi, a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército e ainda as pisoteou. Ele tornava-se cada vez maior e mais forte até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que ouvi um Kadosh, ser angelical, que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2300 tardes e manhãs. E então o Kadesh, santuário, será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro. E ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado, com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. E em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim.
Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso. Todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz. E ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. E, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por ora. Porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Eu, Daniel, desmaiei de exaustão e adoeci por vários dias. Depois me recuperei e voltei a tratar dos negócios do rei. Fiquei perplexo acerca da visão, porquanto aquele enigma estava além da compreensão humana.